Dei play. Olá, meu nome é Casey e vamos apresentar hoje as aminas e nitrilas. O grupo foi composto pela Clara, Jonathan, Casey e Narli. Eu vou começar falando sobre as aminas. As aminas são compostos orgânicos nitrogenados derivados da amônia, pela substituição de 1, 2 ou até 3 hidrogênios por grupos alquila ou arila. Todas as aminas possuem um par de elétrons não compartilhados. De acordo com a organização de cada amina, existe uma classificação, podendo ser primária, quando tem apenas um hidrogênio substituído, secundária, quando tem 2 hidrogênios substituídos, terciária, quando tem 3 hidrogênios substituídos. Ela também pode ser classificada como amina aromática, que são formadas por um radical aril, um anel aromático, ligado ao nitrogênio, e podemos chamar de arilaninas. Um exemplo, anilinas, C6H7N, é esse daqui. Também podemos chamar de aminas alifáticas, ou aquilaminas, onde um dos átomos de hidrogênio é substituído por um radical alquil. Alguns exemplos são dimetilamina, etilamina e trimetilamina. Aqui também podemos ver outros exemplos na maneira de qual a amina se caracteriza por algumas ligações. Amina primária, secundária e terciária. A nomenclatura, basicamente, são os nomes radicais mais amina. Exemplo, um metano mais amina, metanamina. Propano mais amina, propanamina. Aqui podemos ver mais exemplos de metanamina, etanamina, butano 1-amina, entre outros. A polaridade. Como o nitrogênio é um elemento eletronegativo, o que significa que ele atrai elétrons com mais força, as moléculas das aminas são polares. Reatividade. A reatividade das aminas é uma propriedade química que aumenta de acordo com o caráter básico do composto. Podemos ver aqui nessa imagem. De secundária até as aminas terciárias. A hibridização. O nitrogênio numa amina faz 3 ligações pelo que se está rodeado, com 4 zonas de elétrons, e apresenta uma hibridização sp3. A configuração eletrônica do nitrogênio é assim: 2sp3, 2, 2sp3, 1, 2sp3, 1, 2sp3, 1. O nitrogênio do grupo amino estabelece assim 3 ligações, com os orbitais P3 correspondendo ao quarto orbital híbrido de um par de elétrons não compartilhados. A obtenção das aminas podem ser através de reações de haletos orgânicos com a amônia, e essa reação produz aminas primárias, mas se a amina continuar reagindo com o haleto orgânico, é possível obter aminas secundárias até terciárias. A reação de haletos orgânicos com amônia. Nesse método, foi descoberto por Sigmund Gabriel a reação da fetalinamida potássica de um haleto de alquila, seguida de hidrólise do composto obtido. Aqui podemos ver a imagem de como ocorre essa reação. A reação de nitrocompostos. Nessa reação, os nitrocompostos, sob a ação do zinco na presença de um ácido diluído, sofrem a redução, produzindo aminas primárias, como podemos ver a seguir. A reação de nitrocompostos é considerada a melhor forma de obtenção de aminas aromáticas. Aqui embaixo temos alguns exemplos. Redução de nitrilas. Quando o gás hidrogênio reage com as nitrilas na presença de um catalisador, quebrando a tripla ligação do carbono com o nitrogênio. Isso produz uma amina primária. Aqui embaixo temos um exemplo. A cafeína. A cafeína é um composto alcaloide, uma amina cíclica, e sua nomenclatura oficial é 1,3,7-trimetril, 3,7-dihidro, 1H-purina 2, 6-diona, e sua fórmula molecular é C8H10N4O2. E aqui podemos ver uma foto de como é montada a fórmula da cafeína. Algumas curiosidades.
O odor que sentimos ao nos aproximar de um peixe em estado de putrefação tem origem nas aminas presentes na parte da decomposição. As anfetaminas são animais estimulantes e aumentam a atividade do sistema nervoso. Reduz a sensação de fadiga, reduz o apetite, entre outros. Curiosidades. Algumas anfetaminas populares, como a cocaína, metanfetamina, que aparece na série Breaking Bad, e MDMA, que aparece em Como Vender Drogas Online Rápido, série da Netflix, são substâncias altamente estimulantes e viciantes. Aqui temos as imagens das séries. Agora eu vou falar sobre a morfina. É um remédio cujo nome foi dado em homenagem ao deus grego do sono, Morfeu. É um fármaco narcótico derivado do ópio e tem grande importância para a medicina como um composto capaz de aliviar dores. Agora vamos falar sobre as nitrilas, que são compostos constituídos pelo grupo carbono com nitrogênio, né, fazendo a ligação tripla, que se liga à cadeia carbônica, o nitrogênio se ligando à cadeia carbônica, também comumente chamados de cianidos, e podem ser originados a partir de um ácido inorgânico, o ácido cianídrico. Agora nós vamos falar sobre a nomenclatura. Então, nós podemos encontrar em vários lugares correspondente a nitrila, acompanhado de nitrila como sufixo, ou como primeiro nome de cianito, como podemos ver aí. Pode passar. Então, aí um outro exemplo de nomenclatura, segundo a IUPAC, e a nomenclatura usual, né? Muitos exemplos aí. Então, para a compreensão ideal de nitrilas e seus efeitos, suas interações, é preciso entender antecipadamente que a ligação tripla realizada entre o nitrogênio e o carbono causa um efeito de atração gerado por seus elétrons não ligantes, podendo tornar assim um nitrocomposto uma molécula polar com alta eletronegatividade. Assim que se dá as características, né, das nitrilas. Agora vamos falar sobre a polaridade, né, presente nas nitrilas. Assim como nas aminas, nas nitrilas, a sua polaridade interfere numa série de reações. Compostos nitrogenados conseguem realizar uma catástrofe ao ser humano, mas ao mesmo tempo conseguem trazer um brilho ao olhar para os céus em uma virada de ano. Essa é uma característica bem forte que a gente tem que lembrar das nitrilas e das aminas, que elas possuem nitrogênio. O nitrogênio ele tem essa característica, que por conta dele ser eletronegativo, né, ele consegue se aderir a outros elétrons, ele tem uma atratividade maior do que outros elementos aí. Aí as nitrilas por serem polares, possuem alto ponto de fusão e ebulição. Então, tipo, por conta dessa atratividade, é mais difícil quebrar uma ligação que tenha as nitrilas. Aí um exemplo do porquê, né, a hibridização do carbono tem a ver com nitrilas. Porque no caso aqui, o ácido cianídrico, pode passar mais um. Aí, show. No ácido cianídrico, nós podemos ver que, tipo, o nitrogênio ele faz 3 ligações com carbono. E essas 3 ligações que é possível fazer é justamente por conta da tetravalência do carbono. O carbono ele tem essa característica. Ele tem 4 orbitais incompletos que possibilitam ele sempre fazer essas 4 ligações, fazendo 2 ligações pi e uma sigma com nitrogênio. Esse é o exemplo das nitrilas. Aí uma estrutura de ressonância logo após da propenonitrila. Se puder passar aí. Isso. Aí uma exemplificação aí do que acontece. E pode perceber que sempre nas nitrilas, né, o nitrogênio ele vai ter dois elétrons não ligantes, que é justamente o que dá essa característica de eletronegatividade presente nele, né? Então aqui nós podemos ver na imagem meio que tridimensional, tá nesse 2D assim, mas
numa coisa mais abstrata, a gente consegue perceber que, tipo, por conta da organização da etanonitrila, com um olhar mais tridimensional. Na região preta, com os 3 hastes, que representam seus elétrons livres, à direita se posiciona o nitrogênio. Nessa parte pretinha, com os 3, nas 3 direções, assim, né? Uma característica de compostos formados por nitrogênio é essa forma que gera polos e gera um potencial eletrostático, que o diferencia dos demais. Esse potencial eletrostático vai ser mostrado depois aqui. Essa está dito como mapa potencial eletrostático, que forma meio que uma nuvenzinha, né? Uma vez até um professor falou com a gente, numa outra turma, falou que não seria uma nuvem, né? Mas seria um mar, porque tem movimentação. A nuvem também, mas ela sofre efeito de outras coisas, mas o mar tem a própria movimentação, né? Mas aqui dando exemplo, continuando. O incianito, aí um exemplo de modelo molecular, modelo de orbital mais alto ocupado. E esses exemplares de nitrilos, você vê que no próximo, pode passar. No próximo, eu destaquei a questão da ligação tripla, né, com nitrogênio, e outros exemplares aí. Outros exemplares também. Pode passar. Aí, isso. Aí chega na parte que são os danos, né, e os benefícios que tem cada elemento que nós conhecemos, que nós temos contato no cotidiano. Os cianetos possuem utilizações essenciais na revelação fotográfica, na produção de plásticos, acrilato e colas instantâneas, a cianoacrilato, né, que a gente conhece como Superbond e tal, que é a marca, né? Mas, sem dúvida, esse composto ficou mais conhecido por levar à morte a várias pessoas. Aí, infelizmente, ele tem alto nível nocivo, né? Mas pode passar. Mas vamos ver as coisas boas por enquanto. A acrilonitrila é um composto químico que ela é muito utilizada na indústria têxtil e na produção do plástico como ABS. ABS, vocês vão ver logo à frente. Isso, que é o material, um dos componentes, né, utilizado no material desse capacete. O que torna ele resistente, né, que muita gente queria entender, é justamente por isso. A capacidade desse ABS, esse polímero, né, copolímero, ser flexível, mas ao mesmo tempo resistente. Essa característica é importante para esse plástico ser dessa forma. Pode passar. Isso, aí falando mais sobre o nosso querido aliado o nitrogênio. O nitrogênio possui a capacidade de mudar característica aonde ele estiver presente. Assim como nas aminas, nas nitrilas, sua polaridade interfere numa série de reações. Pode passar. Compostos nitrogenados conseguem realizar uma catástrofe ao ser humano, mas ao mesmo tempo conseguem trazer um brilho para olhar os céus numa virada de ano. São as características dele, um sólido amarelo, possui um alto potencial explosivo. Aí eu deixei a imagem do trinutotolueno, que é o nosso TNT, né, que conhecemos desde a infância, que nós vimos o coiote correndo atrás da Papaléguas e tal. Então, quando ele usa aquilo ali, é importante lembrar, né, que o nitrogênio está presente nesse composto. Aí vamos falar sobre que a gente tem contato direto, assim, né, que são os alimentos. A amigdalina é um composto presente nas sementes de diversos frutos, como pêssegos, ameixas, maçã, mas é principalmente encontrado em damascos e amêndoas. Seus efeitos quimiopreventivos são conhecidos desde o século XIX, em que era utilizado como forma de tratamento em diferentes tipos de câncer na Rússia. No lugar que eu pesquisei aqui falou bastante sobre o desenvolvimento, né, sobre bastante estudo na área da Rússia, na área da Alemanha. Eles fazem bastante estudo em relação aos efeitos, né, que as nitrilas podem causar. Aí pode passar.
Pode passar. Isso aí é a parte, isso aí. Aí, agora vem a questão ruim, né, das nitrilas, né? O cianeto de hidrogênio, ou ácido cianídrico, né, é um dos venenos de ação mais rápida que se conhece, considerado a nitrila de estrutura mais simples e também a mais tóxica. O cianeto de hidrogênio, né, ele foi utilizado nas câmaras de gás no período lá na Alemanha, que matou muitos judeus, né, na câmara de gás e, né, por conta dessa fatalidade, usando conhecimento químico para levar outras pessoas a morrerem. Isso é bem triste. A sua letalidade se apresenta por conta da estrutura do composto ser polar em contato com ambientes úmidos, como o corpo humano, a interação de atração com moléculas de água e inibição de enzimas a torna mortal, né? Então, tipo, o composto, ele entra em contato com nossa garganta, nossa saliva, né? Quando nós respiramos, nós inspiramos, né? E acaba sendo difícil eliminar ele do nosso corpo. Isso é nocivo, né? Pode nos levar à morte. Agora, uma curiosidade sobre o Rasputin, né? Normalmente, quando se fala sobre... Quando você vai pesquisar, né? Sobre nitrila, vai ter o cianeto e sempre vai falar do Rasputin, né? Que é um acontecimento marcante na história. Que na tentativa de salvar a honra da monarquia russa, envenenaram, ou pelo menos tentaram, né? O então conhecido no país o monge Rasputin, que mesmo tendo ingerido alimentos com cianeto, que é um ácido, né? Não veio a óbito por envenenamento, mas sim por um disparo de arma de fogo. Um cara que estava lá encerrou o assunto, né? E assim a gente encerra o nosso papo sobre aminas e nitrilas. Aí está a bibliografia. Muito obrigado por estar assistindo.